antes eu quero ler o texto da palavra de Deus na igreja. Vou ler o texto da palavra do Senhor. Salmos de número 24, versículos de 1, vamos ler todo o salmo, do 1 ao 10. Salmos 24, vamos ler todo o salmo, 10 versículos do salmo. Eu vou ler um versículo e a igreja lê em seguida, amém? Vamos acompanhar aqui na tela, porque fica mais uniforme a leitura. Vamos ler. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura por engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Oh, aleluia! Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Todos juntos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Vamos louvar o nosso Rei da Glória. Aleluia! Amém? Amém! Louvar o Senhor. Aleluia! Oh, Rei da Glória, venha se exaltar, Deus. Aleluia! Louve e adore com alegria, irmãos. Muitos não puderam comparecer essa semana na igreja, né? Porque nós temos muito compromisso, né? A correria é grande, então nós compreendemos. Então, aproveite este domingo que Deus te deu, essas poucas horas que temos do dia, que não dá nem 10% do dia. E oferte ao Senhor com alegria. Esqueça as mágoas, esqueça os problemas da semana. Não ignore, mas esqueça por um momento. Deus, Ele merece nossa honra, nossa oração. E eu creio que se você fizer isso, se você entregar ao Senhor esse momento que você tem aqui, Deus vai cuidando das outras coisas. Amém? Vamos louvar. Jesus, em tua presença, eu vivo.
Vamos adorar o Senhor com alegria essa noite. Quantos estão felizes aqui? Por ter a oportunidade de estar adorando o Senhor aqui nessa noite. Muitos queriam estar aqui no nosso lugar e não puderam. Não abriram os nossos olhos ou estão no leito de hospital. Então vamos adorar a Deus com alegria e agradecer a Ele a oportunidade de abrir os nossos olhos e estar aqui esta noite. Amém? Continuar dando glórias ao nome do Senhor, pulando na presença dele.
Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. A palavra do Senhor diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Que o nosso tesouro esteja no Senhor. Que a nossa maior riqueza nós possamos ter em nossa vida seja Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. E te rendemos graça nessa noite. Porque sabemos que tu já estás nesse lugar, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Cante. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O
trazer uma palavra, ler um versículo, né? Ela está passando aí por um processo, juntamente com seu filho, como eles já sabem, mas mesmo com todas as dificuldades, com todo esse processo, eu creio que ela tem bênçãos para contar da parte do Senhor. Ela já tem bênçãos para contar e vai ter muito mais, em nome de Jesus, né? Amém. Amém. Salve o nosso Pai Senhor. Amém. Muitas bênçãos, né, irmão? Apesar do processo difícil, né? Que estamos passando, mas eu creio e eu vejo a mão de Deus cuidando de todos os detalhes, né? Nesse mundo a gente passa por cada situação que a gente não espera, né? Muitas das vezes a gente não espera, pega a gente de surpresa, né? E eu falo, aqueles que têm Cristo, nessa hora Ele te sustenta. E coitado daqueles que não têm. Porque não é fácil, principalmente quando é com seu filho, né? Um pedaço de você. Mas desde o começo eu tenho visto a mão de Deus cuidando do meu filho. E eu creio, em nenhum momento eu passou pensamentos negativos na minha mente de que ele não vai superar, ele não vai passar por isso, né? Não, ao contrário, eu sempre, quando a gente recebeu o diagnóstico dele, eu dentro do quarto ali no hospital, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está cuidando do meu filho, eu vou até o fim, vou ter fé e vou confiar no Senhor. Porque eu sei que se eu não confiar, quem vai me socorrer, né? E eu sei que a gente serve um Deus que é poderoso e que tem o controle de todas as coisas. Estou falando assim, às vezes os irmãos falam, nossa, nem parece que ela está passando por isso. Não, irmãos, é sofrido, não é fácil. Mas a nossa fé, ela é poderosa para nos sustentar nesse momento, sabe? Tem coisas que a gente como pai, aqui quem é pai, quem é mãe, sabe que a gente quer fazer pelo nosso filho, né? Alguma dor que está passando, a gente quer passar por ele, mas tem coisas que a gente não pode passar por ele, porque o processo é dele, mas a gente pode estar do lado dele, confiando em Deus, orando ao Senhor e mostrando para ele que Deus está cuidando dele ali em todos os momentos. Eu tenho visto isso no cuidado de Deus com meu filho, né? E por isso eu sou grata a Deus todos os momentos, sou grata a Deus pela vida dos irmãos, que eu sei que todos estão orando, se não todos, muitos estão orando por ele, não só aqui, mas os meus irmãos de outros lugares, de outros estados. E eu sou grata imensamente a Deus pela vida de todos. Que Deus abençoe. O processo é um pouco longo, né? Que a gente sabe, mas eu creio na cura do meu filho. Eu creio que Deus já deu a cura para ele. Mas é um processo, e isso vai passar em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo que fica em João 4, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Teu Espírito de Deus em mim me faz vencer. Não sou enganado quando busco conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Se o Espírito preenche o meu ser, se pertenço a Ele, nada poderá abalar minha fé. Maior é aquele que habita em mim. Então, irmãos, a gente nunca imagina passar por isso, mas estamos sujeitos, todos nós. E quando vir, né, a luta, pense nisso, que Deus é contigo, assim como Ele é comigo, com a minha família, e que tudo está no controle da mão do Senhor, né, as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, porque é um pedaço da gente e dói muito, sabe? Dói demais. Se eu pudesse, meu filho não estaria passando por isso, eu estaria passando no lugar dele, mas eu não posso, né? Mas Deus tem cuidado dele e eu sou grata, viu? Obrigada a todos, que Deus abençoe a todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. As mulheres vão louvar o Senhor.
Paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor e declarar, como a irmã Cileide já disse aqui, seria de nós, né? Vamos declarar porque o Senhor é fiel a nós, mesmo nós sendo falhos, pecadores, todos os dias Ele é fiel a nós, amém? Aleluia, te adoramos, Senhor. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Aleluia, louvado seja Deus, Senhor. Aleluia. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Louvado seja Deus, Pai Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
jovens tocadores para louvar o hino comigo. Amém. Enquanto isso, irmãos, vamos aproveitar já recolher os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém. Logo após eu quero ouvir uma saudação pela nossa irmã Ivonete. Então vamos ouvir uma saudação pela nossa irmã Daina. Amém. Logo depois da irmã Jaqueline. Enquanto isso, os irmãos já adoram o Senhor com as suas contribuições. Amém. Sal da igreja Papai do Céu, amém? Tem um tempinho que eu venho aqui, aí quando a gente demora para vir aqui, as pernas tremem, né? Os braços tremem. Mas vamos dar glória ao Rei da Glória, né? A palavra do Senhor no Salmos 37, verso 5, 6, diz assim: é mais que um conselho, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. É esse Deus que nós servimos. Quando foi lido no início, quem é esse Rei da Glória? Eu louvo o nome do Senhor porque Ele não colocou um livrinho de regra que a gente tem que adorar mais alto, que a gente tem que... Ele respeitou o jeito de cada um. E ali no meu cantinho, o meu filho às vezes faz assim: mamãe, menos. E aí eu falo: meu Deus, ele não sabe que se eu clamar esse Rei da Glória, ele entra ali pela fé, e ele vem, e ele faz o que nós não podemos fazer. Porque conversando ontem com a Sé, depois do culto das crianças, a gente estava falando sobre o louvor, que a tua mesa cura. E quantas vezes nós precisamos passar por um psicólogo, e aí no meio do culto o Espírito Santo vem, ele nos leva lá no íntimo e ele sara aquilo que precisava ser sarado. Só precisa que nós nos colocamos na posição. Porque quando foi lido, quem é esse Rei da Glória? Ao mesmo tempo que ele pergunta, ele fala: é o Senhor, o Rei dos Reis. Ele não sabe o que é perder em batalha. Eu tenho uma causa na justiça, e muitas vezes a testemunha fala: Jaqueline, tu deixa muito pra lá, tu precisava correr mais atrás. Eu falo: eu tenho um rei, eu tenho um Deus que advoga a minha causa. Eu estou buscando só o que é meu, mas é preciso colocar como aquela mulher do fluxo de sangue e ser muitas vezes diante da sociedade meio maluquinho, sabe? O que aquela mulher fez? Ela se jogou e tocou. Ela tinha um objetivo, ela não teve vergonha de se jogar, e ali o Senhor falou: de mim saiu virtude. O que aconteceu? Irmãos, nessa noite, toque. Eu penso assim, quando eu venho para a igreja, eu falo: Senhor, é tanta igreja adorando, e eu imagino os céus abertos. Mas Senhor, que privilégio é esse que o Senhor nos deu? O véu do templo foi rasgado. Eu queria que apagasse as luzes, por favor, e eu queria que você levantasse e louvasse esse hino. Esse hino eu não tinha nem direito de louvar ele, porque é dos jovens, mas o meu coração arde quando eu ouço esse louvor. Vamos louvar e vamos dizer: a atmosfera já mudou. E enquanto nós louvamos, o Senhor visita a sua casa. Enquanto nós ministramos aqui, o Senhor faz o impossível. Oh Jesus, te adoramos, Pai. A tua palavra diz: bater, bater e abre-se o céu. Aleluia. Oh Jesus, te adoramos, Espírito Santo. A atmosfera já
aqui para nós, não. Se permita vir para o culto, ser curado e sentir o poder de Deus. E que nós sejamos como um rio. Um rio não corre para ele mesmo. O rio, ele corre lá para o mar. E ele sai curando. E a palavra do Senhor diz, a minha receita ainda é: buscar primeiro o meu reino, o teu reino vem. Esse hino ele entrega, é por isso que eu gosto tanto dele. Amém? Que você possa entregar, continuar entregando nesse culto, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu vou vir a gaita, fazer uma saudação, cantar o louvor, aquilo que Deus colocar no coração dela. Amém? Logo após, vamos ouvir mais uma vez o grupo de mulheres louvar o Senhor. Da igreja Papai do Senhor, amém? Vou ser bem breve hoje, não vou louvar, vou ler um versículo aqui, uma passagem, né? Se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para o lírio, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Porque não vos inquieteis dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo, que haveis de comer, ou o que haveis de beber, ou o que haveis de vestir, pois todas as coisas os gentis procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Acho que aqui, nesse culto aqui, a gente já vem, acho que tudo vem direcionando muito para essa busca, para essa entrega, como a Jaqueline falou, né? E só confirmou essa palavra que já estava no meu coração ardendo aí algumas semanas, alguns dias aí, porque realmente acho que a gente que vive nesse mundo material, acontece muito, né? Da gente tá sempre preocupado com o trabalho, tá sempre preocupado com a família, tá sempre preocupado com as contas, né, com os boletos, e às vezes a gente deixa, né, aqui só um tempinho, assim, 5 minutinhos antes de dormir, ali é o tempo que sobra, né, pra gente ir ali buscar o Senhor, agradecer ao Senhor pelo nosso dia, entregar a Ele, lançar sobre Ele as nossas preocupações. E eu tenho percebido que se a gente não se corrige nesse aspecto, se a gente não se atenta e não corrige isso na nossa rotina, né, acaba de que realmente Deus fica em segundo plano e a gente não cumpre o que está escrito aqui nas profecias dele, né, na palavra dele, de que a gente tem que buscar primeiro o reino, né. E faz um tempo já tem alguns meses que eu escutei uma ministração onde, parece simples para alguns, mas para mim fez grande diferença. Falava assim, ó, todos os dias quando eu acordo, eu não dou bom dia primeiro para minha esposa, eu não dou bom dia primeiro para o meu esposo, para os meus filhos, eu dou bom dia primeiro para o Senhor. Eu falo, Senhor, bom dia, aqui eu te entrego mais um dia. E eu tenho passado por alguns processos que eu espero daqui a algum tempo contar as bênçãos aí para os irmãos, né, para testemunhar o que Deus faz. Mas assim, a partir desse dia, algumas coisas assim, que me deixavam preocupadas no meu trabalho, começou a ficar em segundo plano. Por quê? Antes de sair de casa,
E ao chegar no trabalho, Senhor, eu estou te entregando esse dia, eu te consagro esse dia. E as coisas começaram a caminhar um pouquinho melhor. Claro que tem dia que a gente fica na luta, né? Chamando o Senhor o dia todo e parece que ele não vem. Mas, pelo menos a presença dele esteve comigo todos esses dias. Então, isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Parece simples, né? Mas a gente precisa organizar isso na nossa rotina. Não deixe o Senhor para o seu último momento antes de dormir, onde você já está cansado, onde você já está exausto, onde às vezes você não está nem falando nada com nada, né? Aí fala, Senhor, obrigado, não, Senhor, esse momento é importante sim, mas que ele seja uma primícia no seu dia a dia, na sua semana e na sua vida. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mulheres, louvando ao Senhor, mais uma vez. Quem diria que as marcas que o
tantas coisas, né? E quem diria que aconteceria nas nossas vidas? Quem diria que estaríamos aqui, né? Mas a graça do Senhor, ela nos alcançou. Por isso que nós estamos aqui. Com graça e misericórdia do Senhor. É verdade. Sem delongas, irmãos, vamos ao momento da palavra. Eu quero chamar aqui a nossa irmã Jacqueline Cresce para orar pela nossa pastora Zéia, que vai pregar a palavra do Senhor. Deus é usar para servo com poder, com graça. Amém? Abre o teu coração, tua mente. Prepare tua mente, teu coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Amém? Atrás. Amém. Parece, irmãos. Podem ficar em pé. De pé. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, eterno, santo, Deus poderoso, Senhor, grande é o Senhor, Deus. Eu te peço, Senhor, nessa noite, Senhor, cruze a tua serva, Senhor, com a sua palavra, Senhor, para que ela venha ministrar sobre nós, Pai, que nós tenhamos, Senhor, um coração aberto, Senhor, coração pronto, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, que nós não sejamos só ouvintes, Pai, mas que nós venhamos praticar e viver a tua palavra, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos ouvintes, Pai. Em nome de Jesus, usa a tua serva, Pai. Fala no coração dela, Pai, para que ela reflita, para que ela fale a nós, Pai. Eu te peço grandiosamente, Senhor, usa a tua serva, Pai. Eis-nos aqui para te ouvir. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Salve, irmãos, capaz, eu pode se sentar, igreja. Pode ficar, por favor. Paz, Senhor, os irmãos. Amém. Devo confessar aos irmãos que quando a gente chega aqui a terra, literalmente, tem. Porque nós somos pó, né? E o Senhor é aquele que nos guia. Quando eu cheguei aqui, eu falei para a pastora Denise, eu falei, eu não sei quem é mais não. Se é a senhora e o pastor Davi, porque me coloca sempre, né? Ou se sou eu, que eu falo sim, mas depois não quero falar não. Então tem alguma coisa aí no meio, né, que não bate, né? Eu falo sim, irmãos, mas porque a gente não sabe falar não, mas aí depois a gente fala, quer falar não. Mas, né, Deus nos dá graça nessa noite. E vamos falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Deus já falou tremendamente nesse culto. Não precisava realmente que houvesse pregação. Deus já usou a Jaqueline nem sabia que eu ia pregar hoje, né, Jaqueline? E ontem a gente conversou bastante. Na sexta-feira, Deus usou poderosamente o pastor Marcelo, uma palavra abençoada, dizendo que cuida de nós, que cuida do nosso físico, que cuida do nosso emocional. E esse é o Deus que nós servimos, né? Porque sem Jesus, como já foi dito aqui, nós não somos nada, nós não somos ninguém, literalmente. Amém? E eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra muito conhecida, prometo que não vou cansar os irmãos, né? Todo pastor fala isso, mas eu não vou cansar não, meus irmãos. João 4, nós vamos falar sobre essa história. Eu quero ler aqui o versículo 6, quer dizer, 16. João 4, versículo 16, amém? E disse Jesus, vai e chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Disseste com verdade. Amém? Glória a Deus. Essa passagem aqui, ela vai nos narrar uma história, e o Senhor colocou um tema no meu coração nessa noite, e o tema que Deus colocou no meu coração é Ele te conhece. Jesus te conhece. Eu queria que você fixasse essa palavra dentro do seu coração, porque Jesus te conhece. É muito fácil os
irmãos que aqui estão, olhar para a ceia todos os domingos, olhar para a ceia todas as sextas e achar que me conhece. Mas quem me conhece de fato, além de Jesus, são as pessoas do meu trabalho, que convivem comigo o maior tempo do dia, e o meu marido, minha família. E eles sabem coisas de mim que vocês não sabem. Meu marido não sabe dizer se eu tenho chulé ou não, por exemplo. É o único que pode dizer isso. As pessoas do meu trabalho podem dizer se eu sou honesta, se eu sou uma pessoa íntegra, se eu realmente temo a Deus, porque eu passo 8 horas do meu dia com eles. Mas nós estamos aqui nessa noite porque Ele conhece a mim e conhece a você. Essa história vem uma narrativa de que Jesus estava vindo de um grande batismo. E os fariseus diziam que, no versículo 1, dizia que Jesus batizava mais, mas não era Jesus quem batizava. Quem batizava eram os seus discípulos, né? Mas chegou um determinado momento que Jesus disse assim: vamos voltar para Galileia. Saindo da Judéia, vamos voltar para Galileia. No versículo 4 vai dizer que era necessário, né, passar por Samaria. Versículo 4 diz assim: era necessário. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu fui pesquisar se realmente era necessário passar por Samaria ou não. E a dona Google me disse que existia 2 caminhos, que era o Jordão, cruzar o Jordão, ou passar por Samaria. Só que o Jordão era muito mais longo o caminho. E foi necessário passar por Samaria. E Jesus passando por Samaria, aleluia, glória a Deus, né? Ele chegou até a cidade de Sicar. Quando nessa cidade se encontra-se uma fonte, chamada Fonte de Jacó. E por volta ali do meio-dia, aqui diz a 6ª hora, no versículo 6, mas eu também fui pesquisar o que era a 6ª hora, é por volta do meio-dia, né? Jesus se assentou perto dessa fonte. E de repente chegou alguém, uma mulher samaritana, que ia tirar a água do poço. Só que não era comum esse horário, porque o calor era escaldante, né? Toda Jerusalém, por aqueles lados ali, é muito quente, né? Existe muito calor. E o meio-dia a gente sabe que é a hora que o sol está estralando realmente. E por que essa mulher estava ali meio-dia? E por que um pouquinho antes Jesus estava com os seus discípulos, né, quando ele estava nesse caminho? Só que os seus discípulos foram comprar comida. E Jesus ficou só. E de repente chegou alguém, uma mulher samaritana. Jesus sentiu sede e ele se apresentou e disse assim: mulher, dá-me de beber. E a mulher disse: eu, samaritana, vou dar água para o judeu? Como assim? Porque, para quem não sabe, os judeus não conversavam com os samaritanos, porque existiam ali, depois que o rei Salomão ele morreu, as 12 tribos, elas se separaram e ficaram um para a parte norte e outro para a parte sul, né? Sendo que a parte norte ficou com a Samaria, aonde os samaritanos, né, no caso a Samaria em si, as tribos que foram divididas, ficou uma parte em Jerusalém, usando Jerusalém como a parte política, né, e a parte religiosa, e Samaria, né, ficou com a parte também política deles e a parte religiosa. Só que Samaria teve um problema aí no meio dessa divisão de quem foi para o sul e foi para o norte, né? Eles antes já tinham um probleminha aí nessa questão das 12 tribos. Só que eu acredito, eu não pesquisei sobre isso, é o que eu acredito ler na história, que devido ao rei Salomão ser um rei muito sábio, ele conseguia controlar, vamos dizer assim, a situação entre as tribos. Só que o rei partiu e aí foi dividido. E quem ficou para o lado de Samaria, ficou ali. E Samaria, quem ficou para o lado norte, completamente começou o declínio. Por quê? Quando eles decidiram ir para o lado de Samaria,
eles começaram a trazer reis de outros lugares. E aí ficou uma miscigenação que fala, né? Ficou todo mundo misturado. Quando os judeus continuou da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que quando o Senhor, aleluia, nos encontra, quando o Senhor passa por nós, a nossa vida não é a mesma. A nossa vida não consegue ser a mesma. Seguindo um pouquinho mais para frente, o Senhor, essa mulher diz assim, e o Senhor insiste com essa mulher. Jesus insiste com essa mulher, fala assim, dá de beber. E ela insiste em dizer que ela é samaritana e que ele é judeu. Mas existe aí Jesus falando com ela de uma forma doce. E Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem te pede água, você saberia que daria. E se eu te der a água, você nunca mais terá sede. Esse é o Jesus que nós servimos. Trazendo para os nossos dias atuais, às vezes nós não damos importância para aquilo que nós ouvimos durante um simples culto. Um culto de sexta-feira. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou te dando água. Me dá de beber. Jesus pede. Pede a sua adoração, pede o seu louvor, pede a sua entrega. Mas você diz assim, Senhor, eu não posso, porque eu sou uma pecadora. Eu sou alguém que não está puro. Irmãos, diante de Deus, Ele conhece quem é você que está aqui nesse altar. Ele conhece quem é você. Diante dos olhos de Deus, nada existe encoberto. Não existe nada que passe diante dos olhos de Deus sem que Deus veja, sem que Jesus veja. E aí, quando nós estamos daqui, na presença do Senhor, pedindo água, Jesus fala assim, olha, me dá a sua adoração, me dá a sua entrega. Você diz não. Ele fala assim, mas se você soubesse, como a Jaqueline diz assim, quem é o Deus que está te dando uma água viva, você jamais teria sede. Eu abro um parênteses para dizer aqui, que nós temos a mania de procurar em fontes aonde só existe águas podres, em fonte aonde não mata a sede, em fonte aonde não vai saciar. O mundão está aí. A prova disso é que o mundão está aí. E nós somos o quê? Nós somos atraídos por essas águas. Mas Jesus está aqui nessa noite dizendo assim, olha, dá-me de beber, dá-me a sua entrega, dá-me a sua adoração. E você está dizendo, mas Senhor, eu não tenho condições. Mas Jesus está dizendo assim, olha, se você me der de beber, eu vou te dar uma água que nunca mais você terá sede. Glória a Deus. Mas essa mulher não conseguia entender isso, e é isso que acontece comigo e com você. Porque às vezes o Senhor quer nos levar numa direção a qual nós não queremos ir. O Senhor quer nos conduzir por um lugar onde nós não conhecemos. E quando se trata de entregar a Jesus, se trata de andar por lugares onde nós não conhecemos. É muito bom nós andarmos por um lugar que eu conheço. Hoje em dia tem GPS. Hoje em dia tem muitos lugares, você já vai lá, dá um Google, abre o lugar, vê. Quem trabalha com aplicativo já vê se o lugar é um lugar quente, e aí você já rejeita. Mas com Jesus não é assim. Porque Jesus é o nosso GPS. E aí fica mais complicado ainda a situação, porque Jesus não está num aparelho de celular para a gente abrir e ver o que Ele tem para nós. Mas Jesus continua dizendo para essa mulher, dá-lhe de beber. E um pouquinho mais para frente, ela até tenta entender que Jesus era um profeta, que Jesus era alguém, e que Jacó. E aí nós chegamos no versículo 16, que diz assim, que foi o versículo que nós lemos. Aleluia. Vai e chama o teu marido. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma pregação aí dizendo que Jesus não mexe na ferida. Não, a prova está aqui. No versículo 17, a mulher responde: eu não tenho marido. Isso aqui é a prova viva de que Jesus, Ele mexe na nossa dor. A Cileide disse aqui que preferia que ela estivesse enferma. Porque o ponto fraco de uma mãe é o filho. O ponto fraco de um pai, um verdadeiro pai, é o filho. E às vezes nós queremos simplesmente
Porque ela não teve um marido, mas ela teve 5 maridos. E sem contar no sexto, porque o que tem agora também não era dela. Isso é muito profundo, porque Deus, Ele nos conhece tanto, irmãos. Ele nos conhece, Jesus nos conhece de uma maneira que às vezes nem nós nos conhecemos. Isso aqui eu vejo como um cuidado de nós. E ela diz: Senhor, tu és profeta? O Senhor é profeta? Quando eu digo que Jesus conhece nós vamos lá em Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. E um dia, é maravilhoso isso, estava Deus com Jesus ali, andando no céu, e de repente viu o inimigo. Só que antes dele ver o inimigo, isso sou eu que estou imaginando, tá, irmãos? Ele via Jó. E aí, Deus falou com Jesus assim: vamos bagunçar a vida desse moço aqui um pouquinho? Vamos bagunçar a vida dele? No versículo 8, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Quem disse que observava? Deus perguntou para quem? Quem era que estava observando Jó antes do inimigo? Era Deus. Então, quando Deus está observando Jó antes que o inimigo, Ele está dizendo assim: eu conheço o meu servo. Você está olhando ele? Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: será que o Senhor pode falar para o adversário das nossas almas hoje? Você tem observado a Jaqueline? Você tem observado a Maiara? Você tem observado o pastor Davi? Você tem observado o Denis? Ele te conhece. E existe algo muito profundo nisso. Porque quem diz que servir a Deus não é um caminho de dor, está pregando errado. Porque o exemplo vivo é Jó. Um homem íntegro. Se você for terminar a leitura, porque ele é um homem íntegro, ninguém há na terra semelhante a ele. É a sequência do versículo. Deus mexe na ferida ou não mexe? Deus mexe no nosso ponto fraco ou não mexe? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que mexe na ferida é o mesmo Deus que tem o poder de curá-la. Porque, como nós lemos antes, aquele que tem a água da vida eterna é aquele que tem o remédio para curar a minha e a sua dor. Eu não sei por qual caminho você tem andado, eu não sei que dor que você tem sentido, eu não sei por onde você tem trilhado, eu não sei nem quanto que você ganha, quanto você deixa de ganhar, mas eu sei que o Senhor te conhece. E todas as vezes que o inimigo dizer que você está perdido, você vai dizer assim: o Senhor me conhece. Aleluia. Porque existe uma possessão maligna, às vezes, que quer tomar conta da nossa mente. Irmãos, eu já me vi perdida. Eu já me vi perdida. Quantos de nós já não se viu perdidos? Perdido nos seus próprios pensamentos, perdido nas falações, porque às vezes o diabo conta uma mentira e nós recebemos essa mentira como uma verdade. É Deus. Nós recebemos isso e isso vai trabalhando, e as pessoas vão falando, como só quem pode dizer ao nosso respeito é o Senhor, como ele disse para essa mulher. E o resultado dessa história é que o nosso Deus, além de nos conhecer, Ele nos cura. Ele trabalha em nós. Ele trabalha em nós porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Por mais que você mude, por mais que você pegue. Porque Deus, Ele olha para nós agora e olha para nós no futuro. A gente esquece quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus que aqui está. Quem é o nosso Deus? Essa mulher saiu desse lugar e ela conseguiu entender. Quando Jesus mexeu na ferida dela, gerou muita dor, porque quando alguém confronta a
às vezes, de caminhar, porque tudo que eu faço, às vezes, eu caminho sozinha e parece que eu estou sozinha. Quantos de nós não tem vontade de desistir no meio do caminho? Quantos de nós não tem vontade de parar? Aleluia! Mas o Senhor vem e Ele estanca a nossa dor. Alguns tempos atrás eu tive um problema de liberar perdão para uma pessoa. Parecia uma coisa, irmãos. Tudo girava em torno dessa pessoa. Era Deus mexendo na minha vida. Era Deus cutucando a minha vida. Tudo girava em torno dessa pessoa. E isso gerava muitos conflitos, porque eu não queria. Porque além de gerar uma dor em mim, eu não conseguia enxergar que quem estava me oferecendo a água da vida era o próprio Deus para me curar. Deus. Aleluia. Como disse a Jaqueline e o irmão nesses dias atrás, às vezes a gente perdoa, a gente fala assim, nós perdoamos, mas eu estava certa. Quando Jesus mexe na nossa ferida, Ele prova que a gente não estava certo. E esse é o Deus que nós servimos. Independente do caminho que você quer trilhar, independente do caminho que você quer andar, deixa eu te falar uma coisa, seja conduzido por Deus, por mais que doa, por mais que o confronto venha sobre a sua vida, por mais às vezes que as críticas venham sobre a sua vida, não abandone Jesus, não deixe Jesus. Eu estou cansado, eu estou abatido, como disse o salmista, eu estou sobrecarregado, mas não deixe Jesus, porque uma hora mesmo que Ele coloca o dedo na sua ferida, Ele vai te curar, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te melhorar. Porque cada dia eu costumo dizer no meu trabalho, eu não vou na igreja porque eu sou boa, eu vou à igreja porque eu não presto. E é justamente pela natureza ruim, pecaminosa que a gente tem, que a gente vem para a igreja e ouve uma palavra como essa e recebe ânimo do Senhor, recebe força do Senhor, recebe ânimo de Deus para prosseguir mais um pouquinho. Mas quando chegar na esquina eu vou tropeçar, mas não tem problema, Deus vai estender as suas mãos e vai te levantar. Aleluia. Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Quando você souber de quem tem a água da vida para te dar, quando eu saber de quem está me oferecendo água, nunca mais eu terei sede. Como disse o pastor na sexta-feira, Ele cura a nossa alma, Ele cura a nossa dor, Ele cura, Ele está nos curando nessa noite, Ele está levantando as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Tem muito fariseu, como no início do texto disse, que achava que era Jesus que estava fazendo. Tem muita gente dizendo assim, ele se acha, ela se acha. Não, quem te acha é Jesus, é a fonte da vida. Quem te encontrou nessa noite, quem te conhece, diz assim, pode falar comigo porque eu te conheço. Eu sou aquele que te levanto, eu sou aquele que te acompanho, eu sou aquele que conduz a tua vida, eu sou aquele que te livra das balas perdidas. Aleluia, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Saia daqui convicto que Jesus vai mexer na sua ferida. E por um momento vai causar dor, mas também vai vir uma cura. E quando vem a cura vem com grandes vitórias. Aleluia. Porque o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus é a salvação, é gerar em nós um temor e um tremor, aonde nós, aleluia, meu irmão, onde nós mesmos não conseguimos. O Senhor é mudança de vida. Quando a gente se encontra com Jesus, é mudança de vida. Sabe por que às vezes a gente fica frio na igreja? Porque a gente não quer que Ele mexa na nossa ferida. Porque a gente não quer que Ele conduza a nossa vida. É por isso que às vezes a gente fica frio. Porque a gente tampa os nossos ouvidos. O dele não está gravado. Mas os nossos ouvidos estão. Porque não é a palavra que eu gostaria de ouvir. Porque não é do jeito que eu gostaria que o Senhor fizesse. Não é do jeito que eu gostaria que o Senhor caminhasse comigo. Eu queria sim. Mas quem sou eu para tentar manipular o dono do GPS da minha vida? Quem sou eu para tentar confundir
2024, 2025, 2026, se o Senhor não voltar para pegar a igreja, Ele já viu aonde eu e você vamos estar. Sim, Senhor. Aleluia. Ele vai pôr o dedo na vida. Ele vai pôr o dedo na sua vida. Vai doer, mas Ele vai te dar a água da vida. Glória a Deus. Observaste o meu servo Jó. Não há na terra. Ele quer nos levar à perfeição. Ele quer nos levar a esse nível de olhar e falar assim: você viu a Jaqueline? Você viu a Clécia? Ele sabe que você não negará a mão dele, porque talvez hoje você negue. Porque talvez hoje as suas condições, como a condição dessa mulher com 5 maridos, 6 maridos, seja a condição sua, a minha. Mas deixa eu te dizer, deixa o Espírito Santo te tratar. Deixa o Espírito Santo mexer nessa ferida. Minha mãe faz curativo todos, acho que 2 ou 3 vezes na semana. Ela tem uma ferida enorme na pele. E a médica, a enfermeira vai lá, limpa, joga soro e paz. E quando você olha, você tira até gastura. E ela reclama muito de dor. Isso no corpo físico. Mas às vezes nós estamos doentes no corpo espiritual. Deixa Deus mexer na sua ferida. Apresente sua ferida ao Senhor. Como diz o pastor Marcelo na sexta-feira, Ele cura, Ele cuida de você. Ele cura o físico, Ele cura o emocional. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E um pouquinho mais para frente, para ensinar, os seus discípulos voltam e ficam impressionados com aquela conversa. Porque teoricamente, um samaritano conversar com um judeu, Jesus já quebrou um paradigma aqui. Ele já quebrou algo, aleluia, que muitos de nós, às vezes, nós não conseguimos quebrar. E no versículo 31 em diante, os discípulos foram comprar a comida, mas chegou com a comida e eles insistem com Jesus, para que Jesus viesse comer. E no versículo 34, diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Irmão, quando eu li isso aqui, o meu coração tremeu. Porque se o próprio Jesus conseguiu dizer que a comida dele, o alimento da alma dele, é se mover na obra de Deus, quantas das vezes nós queremos parar? Quantas das vezes nós queremos ser vistos? Quantas das vezes nós queremos ser notados? Deixa eu te falar uma coisa. E eu tenho isso muito nítido na minha mente. Eu não preciso do Facebook. Eu não preciso do Instagram. Eu não preciso de nenhuma plataforma para que Deus sopre o meu e o teu nome para a glória dele. Porque antes de existir o Facebook, o WhatsApp, antes de existir todas essas plataformas aí que às vezes as pessoas se enfiam dentro disso, existe um Deus que consegue olhar toda a terra. Aleluia. E é Ele quem sopra o nome de cada um de nós. Seja no trabalho, talvez você esteja se dedicando tanto e buscando tanto e você não consegue ver resultado. Quem sopra o seu nome é o Senhor. Então vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude a suportar quando o Senhor mexer na minha ferida. Quando o Senhor mexer na minha dor, me ajuda a suportar, porque eu sei que vai doer, mas eu sei também, Senhor, que o Senhor vai curar. Amém? Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos, Senhor, entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, aleluia, nos apresentar a Ti, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, assim como o Senhor disse para essa mulher, eu poderia falar somente da água, que o Senhor é a fonte de água viva, que o Senhor é a fonte, Senhor Jesus,
pode aplaudir o Senhor essa noite? Aleluia. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos ouvir as irmãs louvar o Senhor com mais um louvor para encerrar este culto. Mas antes eu vou dar os avisos da semana. Amanhã nós temos a nossa oração a partir das 8 horas da noite. Na sexta-feira o nosso culto a partir das 7h30. Amém? Mulheres se aproximem. Vamos louvar o Senhor para encerrar este culto. E na próxima semana é a semana da Santa Ceia, né? Então, os irmãos já têm consagração, né? Em todo o tempo temos que estar na alva das nossas vestes, nunca faltar uma hora sobre a nossa cabeça. Mas vamos preparar essa semana. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Os irmãos puderem trazer um quilo também, né? Vamos voltar a este hábito, né? Vamos retomar este hábito de sempre estar trazendo alguma coisa, porque sempre tem alguém aqui da igreja, dos irmãos mesmo. Nós não temos ninguém que esteja necessitando, que a gente saiba. Mas nós conhecemos sempre alguém que tem uma necessidade, né? Então os irmãos que puderem trazer, fiquem à vontade para trazer, amém? Então, podemos louvar. E essa luta logo vai passar. Eu nunca te deixei aí sozinho, abandonado nesse teu caminho. Eu sempre enviei socorro certo, e no meio do teu deserto fiz nascer um manancial. Porque eu sou Jeová Rafa, Deus que cura as feridas.
pé, orar ao Senhor. Que Deus venha conceder a todos vocês uma semana de bênção, de vitória. Que as guerras sejam, que as batalhas sejam vencidas, né? Porque nós venceremos a guerra. A guerra é feita de várias batalhas. Então, que as batalhas dessa semana sejam vencidas em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos, vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito. Ó Senhor, nós estamos gratos, ó Deus querido, por estes momentos que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, reunidos, ó Deus querido, louvando e agradecendo o teu nome, sendo ministrados, ó Deus, pelos louvores, pela palavra. Ó Senhor, muito obrigado, ó Deus querido, por cada um, ó Deus querido, que compareceu aqui esta noite. Visita, Senhor, a cada um que não pôde estar aqui. Ó Deus querido, conceda, Senhor, uma semana de bênção, de vitória. Ó Deus querido, socorre os teus servos aqueles que eles estão te pedindo conforme a tua perfeita vontade, Senhor. Ó Deus querido, essas bênçãos eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Faça assim com as tuas mãos. Com o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Todos digam amém. Deus seja louvado.